A situação dos Correios é ainda pior do que se imaginava, hein? O prejuízo que já estava se mostrando gigante, na verdade, é 3 vezes maior. O Correio deve ter um tombo de 6 bilhões desse ano de 2025 e 2026 pode ser muito pior. Mas o que está acontecendo? Como é que o Lula conseguiu quebrar o Correio dessa forma, né? E o pior, estão querendo fazer um empréstimo para os Correios de 20 bilhões de reais para conseguir recuperar os Correios. Só que esse empréstimo, o custo desse empréstimo está astronômico, porque é lógico, né? O pessoal está cobrando um prêmio extra porque sabe que os Correios estão em dificuldade. A única coisa é, o governo brasileiro decidiu que vai bancar caso os Correios não consigam pagar. Todo mundo sabe que os Correios não vão pagar. Então por que o governo está fazendo esse empréstimo ao invés de dar dinheiro para os Correios? É lógico, é para fingir que o balanço do governo federal não está muito ruim, não comer mais 6 bilhões, mais 20 bilhões do balanço do governo federal, né? Vamos entender essa maracutaia que eles estão fazendo aqui e o quanto que isso vai custar para todos nós, porque não tenha dúvida, quem vai pagar isso vai ser você, vai ser eu, vamos ser todos nós aqui. E como que os Correios chegaram nessa situação tão terrível, né? Então tá aqui, ó, o rombo esse ano é 3 vezes maior e chega a 6 bilhões de reais, é a notícia que saiu agora dos Correios, ou seja, a situação que já era gravíssima, com um rombo de 2 bilhões, agora foi aqui, ó, é quase 3 vezes maior do que o rombo de 2 bilhões que foi verificado no mesmo período do ano passado, né? O balanço do terceiro trimestre foi muito ruim e foi muito pior no final das contas, né? Aqui um gráfico de como é que está a situação dos Correios, você pode ver, esse gráfico ainda está errado, porque a gente já falou sobre isso, o TCU já determinou que o Correio corrija o balanço dele, em 2022 houve lucro, né, um lucro pequeno, é verdade, mas houve lucro aqui em 2022 e o prejuízo em 2023 foi muito maior. Esse prejuízo que está aqui em 2022, na verdade, foi em 2023, foi o governo Lula que resolveu fazer essa mágica da contabilidade para tentar jogar lama para o governo Bolsonaro, né? Mas mesmo do jeito que está aqui, olha o crescimento exponencial do prejuízo dos Correios aqui, né? E o pior disso tudo é, os Correios falam, não, mas a gente vai resolver, a gente vai arrumar um empréstimo de 20 bilhões que vai resolver o problema. Eu não sei se esse pessoal sabe, mas empréstimo não resolve o problema, tá? O fato é que os Correios têm prejuízo na operação deles. E se você tem prejuízo na sua operação, não é dinheiro que vai resolver o seu problema, você tem que fazer cortes, tem que demitir gente, tem que diminuir agências, tem que fazer alguma coisa para efetivamente conseguir controlar o seu gasto, né? O ideal nesse caso seria justamente vender os Correios, privatizar os Correios. Ele presta um serviço que é muito importante para o Brasil, mas é só você vender os Correios com a obrigação da pessoa que comprar de manter esse serviço em todas as localidades, manter a tal da universalização que eles falam, né? E a verdade é que o Mercado Livre, por exemplo, a entrega do Mercado Livre já atende 98% dos municípios no Brasil. Praticamente todos os municípios do Brasil já são atendidos por transportadoras privadas. Então, essa universalização não é uma coisa assim tão importante no final das contas, não falta tanto para isso, né? Não é possível que os 2% restantes de cidade custem tão caro para essa lambança dos Correios. E o mais engraçado é o seguinte, os Correios já tinham a universalização na época do Bolsonaro. Como é que tinha um lucro naquela época e agora tem prejuízo, né? O motivo é outro. Agora, eles estão dizendo que com 20 bilhões conseguem resolver o problema. Aqui, olha só o que diz o Thiago Gutian Reis. Isso aqui está com cheiro de dívida off-balance, ou seja, o governo federal está escondendo uma dívida dele nos Correios, porque ao invés do Tesouro, do governo, botar dinheiro nos Correios, ele entra como avalista de um empréstimo que os Correios estão fazendo, mas que todo mundo sabe que os Correios não vão conseguir honrar esse empréstimo, não vão conseguir pagar, vai ter que ser o governo federal que vai ter que pagar esse empréstimo. Então aqui, ó, ele está entrando como garante do empréstimo dos Correios, com isso não contabiliza a dívida no balanço do Tesouro, né? Ou seja, mais uma vez, é uma pedalada fiscal que o governo Lula está fazendo aqui para fingir que não está fazendo dívida, mas está fazendo dívida, está botando dinheiro nos Correios e muito provavelmente a fundo perdido. Não vai recuperar nada. O pior, aqui ó, o custo desse empréstimo ficou em 136% do CDI. Vários bancos fizeram um consórcio para emprestar esse dinheiro para os Correios. Banco do Brasil, BTG, Pactual, Citibank, ABC Brasil e Safra apresentaram proposta e o custo ficou em 136% do CDI. Sabe aquele negócio, parece precatório do Banco Master, lá parece o CDB do Banco Master de 136% do CDI? Pois é, o pessoal está exigindo isso dos Correios, porque tal como o Banco Master está perto de quebrar, então no mínimo você vai exigir uma conta mais alta, né? Vai exigir uns juros mais altos, né?
Isso ainda tem a garantia do governo. O governo garante que vai pagar depois, né? Com o CDI atual, isso dá cerca de 20% ao ano, ou seja, uma dívida caríssima. Se o Correio já está em dificuldade hoje, vai pegar esse dinheiro emprestado e vai ter que pagar caro pra caramba por isso todo ano, até para rolar essa dívida. Ou seja, não consta que isso seja uma solução do problema. O Correio tem que dar um jeito da operação dele funcionar de forma superavitária, né? Ele tem que dar lucro antes de mais nada, antes de tentar resolver o problema, né? Enfim, e você sabe que quem vai acabar pagando tudo isso daqui, pois é, meu amigo, é você mesmo. Não é o Lula, não. O Lula vai sair da presidência, vai entregar essa bomba para o próximo presidente. Quem vai acabar pagando somos nós, os brasileiros, através de impostos. Um absurdo completo. Mas ainda vem um problema. Como é que pode? Por que tem esse negócio dos Correios? Por que está dando prejuízo os Correios, né? Já inventaram um monte de justificativas. Inventaram a justificativa de que foi a taxa das blusinhas e coisa e tal. A gente já mostrou que não. A taxa das blusinhas deu prejuízo para os Correios, sim. Realmente eles passaram a ter menos lucro com encomenda, com a taxa das blusinhas, mas não justifica o rombo do tamanho que foi. A diferença que faz é na questão de pessoal, é gasto com pessoal, né? Aí agora eles inventaram uma outra desculpa. A Janja está falando aqui que ela publicou um vídeo incentivando a participação na campanha da estatal para empréstimo, para manter atividade, e diz que o problema dos Correios é que tem que fazer a universalização, que tem que ter uma taxa de universalização. Eles querem agora que seja criado um imposto novo, a taxa de universalização, que seria para bancar os Correios, porque os Correios eles têm que entregar em todos os municípios do Brasil, então isso sai muito caro, é por isso que os Correios dão prejuízo. Não é por isso que os Correios dão prejuízo. Aqui, ó, o pessoal faz a conta aqui, ó. 70% das agências existem para cumprir a meta de universalização. A universalização custou 4,82 bilhões no primeiro semestre, digamos 10 bilhões ao ano. Isso não faz sentido. Isso é o que os Correios estão alegando isso. Os Correios alegam que 70% das agências dão prejuízo porque elas estão ali para cumprir meta de universalização. Meu amigo, fecha a agência, cara. Faz igual faz a FedEx, ou o Mercado Livre, ou outras agências, outras entregadoras. Não tem agência. Você liga para ele e fala, vem pegar aqui na minha casa a encomenda, e você entrega. É até mais conveniente do que você ter que ir na agência para entregar a coisa, né? Então, universalização custou 4,82 bilhões no primeiro semestre, digamos, é o que eles estão dizendo, né? Seria 10 bilhões ao ano, que é quanto os Correios alegam que custa essa universalização. Agora o problema, o Mercado Livre atende 89% dos municípios. Provavelmente, inclusive, os de menor população e de mais difícil acesso, ou seja, faltam só 2%, que deve ser muito pequenininho mesmo, por absurdo. Suponha que os brasileiros não atendidos pelo Mercado Livre correspondem ao 2% da população, ou seja, 1 milhão de famílias, né? 2% da população brasileira é 1 milhão de pessoas, né? Improvável que sejam mais do que 250 mil famílias, mas tudo bem. Os Correios gastariam, então, cerca de 10 mil reais por família por ano para garantir a universalização. Caramba, 10 mil reais por pessoa por ano, meu amigo. Pô, faz uma caça de ouro. Quando essa pessoa mandar uma carta, você manda numa bandeja de ouro para ela. 10 mil reais, uma carta. Que negócio é esse? Não faz sentido essa conta de custar 10 bilhões por ano a universalização dos Correios. Não é isso que custa, né? O Mercado Livre faz muito mais barato do que isso. E de novo, você pode privatizar os Correios e colocar lá no contrato de privatização que os Correios são obrigados a fazer a universalização, a ter carta de tudo quanto é lugar, para tudo quanto é lugar, e pronto, resolve-se o problema, né? Ou seja, não faz nenhum sentido essa ideia de que o problema seja a universalização dos Correios, né? Agora, aqui, ó. Aqui está a explicação no final das contas. Os Correios gastam 8 milhões por ano para pagar o alto escalão dos Correios. Cada diretor da estatal custa mais de 1 milhão de reais entre salários e penduricários, né? E como eu já falei para vocês, esse é o grande problema. Os Correios sempre foram cabide de emprego. Na época do Bolsonaro, na época do Temer, quando você vê esses gráficos no positivo aqui, né, justamente Temer aqui, depois Bolsonaro, foi justamente a época que todo mundo foi demitido, ficaram só os diretores que realmente eram importantes para o funcionamento dos Correios, e com isso o Correio começou a ter lucro, começou a funcionar bem. Voltou o Lula, voltou o cabide de emprego, voltou um monte de gente pendurada, que sem nenhuma capacidade de fazer porcaria nenhuma, um monte de idiotas lá no Correio só para mamar salário nos Correios, e aí você vê um prejuízo. Esse é o problema dos Correios, é o pessoal da alta cúpula dos Correios, um monte de gente ali mamando na teta dos Correios e sem produzir, né, sem justificar o próprio trabalho, né? E não tem nenhuma chance do Lula resolver isso, porque o Lula adora esse tipo de coisa. O Lula encara empresas como uma coisa que é feita para os funcionários. Não, a empresa é feita para atender os clientes, os funcionários têm que se esforçar para atender os clientes.
Enfim, estamos nessa roubada, né? Mas fazer o quê? O pessoal fez o L, né?